parte de ser pastor e ser político, porque a gente está falando sobre o Estado laico, Sim, aquele que teve aquela sim. separação do Estado e da Igreja, e eu acho que uma parte da rejeição das pessoas, eu até entendo das pessoas até não saberem direito, como eu também estou perguntando aqui, é o medo dessa bancada evangélica, ela dominar de um jeito que as outras religiões sejam preteridas ou sejam perseguidas. Você entende isso? Sim, entendo. Se isso, veja só, nós já vivemos isso no Brasil lá atrás, quando a Igreja Católica mandava aqui. Sim. Padres, A gente ainda é uma maioria católica ou não? sim, ainda é, né? ainda é. Veja só, padres batiam em pastores. Eu tinha um Como presbítero da minha igreja, que chamava Ovídio Ramos, já dorme no Senhor. Ele, quando queria falar com a gente, ele tirava a camisa e mostrava as cicatrizes que ele tomou chibatadas nas costas de um padre que chegou no vilarejo, que ele estava pregando, não podia porque era heresia. Padre brigando com o pastor, padre tipo Uber versus taxista. Mais ou menos não é mandíbula, lembra? No começo mais ou menos lá. isso. Por quê? Porque a Igreja Católica dominava. Aí os protestantes saíram da Igreja Católica. Martinho Lutero se revoltou contra o catolicismo, né? Uma dissidência. Cisão, né? E as pessoas aqui no Brasil, no início, como a Igreja Católica era muito forte, qualquer outra religião que se levantasse era perseguida. Né? Tanto é que, como é que nasce os Estados Unidos da América? Os Estados Unidos da América nasce quando a Santa, que de Santa não tinha nada, a Inquisição, começa a perseguir os europeus, os cristãos europeus que haviam se convertido ao protestantismo, quer seja de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, né? E eles saem dali e fundam o que nós chamamos de Nova Inglaterra. Né? Por isso que o berço americano é um berço protestante. Nasce de protestantes que fogem da perseguição católica. Aqui no Brasil não foi diferente, teve isso. As pessoas não precisam ter medo da bancada evangélica, até porque é uma bancada, não é uma bancada, é uma frente. Isso aqui é bom explicar também. O que é bancada? Eu sou do Partido Republicanos. Como partido, nós temos uma bancada. O que é uma bancada? Nós nos reunimos em uma sala e vamos debater um assunto. Esse projeto aqui, vamos aprovar ou não? Dentro dessa sala, o partido reúne e ali nós quebramos o pau. Quem é contra, quem é a favor. Mas quando termina a reunião, a maioria vence. E nós temos que sair dali com uma única palavra. Porque a bancada... Mas você vai votar numa coisa mesmo que você não acredite por causa do partido? Depende. Em alguns casos, quando é questão partidária, se você não votar com o partido, você pode ser expulso. Eu fui expulso do Podemos. Por quê? Porque eu apoiei Bolsonaro quando o Podemos lançou o Álvaro Dias como candidato a presidente da República. Tá. Fiz errado, porque como eu estou nesse partido, você tem que seguir tem que ter fidelidade partidária, entendeu? E como eu não fui fiel ao partido, o partido me expulsou por ter apoiado o presidente Bolsonaro. E quando o partido te expulsa, você fica sem partido? Fico sem partido, mas não perco os meus direitos. Né? Posso ir para qualquer outro partido. Né? Então, mas não pode ficar sem partido, ou pode? Não pode ficar sem partido durante o mandato todo, mas só que se você ficar sem partido, você tem dificuldade de, na Câmara, atuar. Votar, participar das comissões, né? Porque é os partidos que detêm os cargos nas comissões, os espaços nas comissões, melhor dizendo. Tá, mas a gente estava falando do quê? Desse medo da bancada evangélica. Desse domínio da bancada. Não, mas porque nós somos... se reúne com o partido... Sim, então, o partido é uma bancada. A frente evangélica não é. Por quê? Eu sou evangélico, pertenço à frente, mas sou do PRB. Então, isso que eu falo. Os evangélicos, cada um é de um partido. Isso, eles estão pulverizados nos partidos. Então, a frente evangélica, qual é a nossa força? A nossa força está no número dos votos. A gente pode chegar e bloquear qualquer votação. Não deixa aprovar nada. São quantos? 112 hoje. Isso, 112 efetivos. É o maior número até hoje? Ou não? Ou Sim, já foi mais? Não, é o maior número. Esse número cresce comigo. Eu chego em 2010. Tinha quantos? Nós tínhamos 50. Em 2013, eu vou para a Comissão de Direitos Humanos, vem aquela pauleira em cima de mim, não sei se você lembra. Lembro. 90 dias de Jornal Nacional, manifestação contra mim e tal. Na eleição seguinte, 2014, nós saímos de 60 para 80. Um crescimento absurdo. E aí continuamos a luta, vem Jair Bolsonaro, saímos de 80 para 112. Crescemos, né? Isso também mostra que o Brasil tem crescido. Mas veja só, somos evangélicos. Mas tem lá a Frente Católica. A Frente Católica tem mais de 300. Ah, é? Só que nós somos de briga. Nós lutamos, nós vamos para cima. O evangélico vai para cima. Questão do aborto, a gente não se cala. Drogas, a gente não se cala. Tudo aquilo que toca naquilo que nós chamamos de que pode desencaminhar uma geração inteira, a gente vai para cima. Né? Então, essa é a diferença do católico e do evangélico, até na política. Né? A pessoa fala, por que a igreja evangélica cresce e a igreja católica está perdendo os membros? Porque o nosso culto é mais avivado, expansivo. Você é eleito
E as pessoas esperam que você tenha esse tipo de atitude, né? Sim, eu sou eleito por um grupo. O que as pessoas não entendem, o Vilela, é exatamente isso. Nós estamos em um país democrático. O nosso Estado chama-se Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito, nós vemos sobre um governo que agora é um presidencialismo de coalizão. O presidente só consegue governar se ele tiver coalizão dentro do parlamento, senão ele não consegue governar. Uma vez entendendo isso, as pessoas têm que entender que o legislativo, ele é a representatividade do povo. Tá. Quem votou em mim? Quem acredita em mim? Você pode não ter votado em mim, você não acredita em mim, então eu não te represento de verdade. Eu lembro que na época da Comissão de Direitos Humanos criaram aquela frase: Feliciano não me representa. Eles não estavam errados. Eu não represento todo mundo, eu represento quem votou em mim. Uma parcela da população. Sim, e passou, mas o senhor é crente, ué, o crente não vota também? Ué, o Tiririca era analfabeto. Ué, o analfabeto não vota no Brasil? Então você tem que ter representação. Os policiais estão lá agora, tomaram conta. Tomaram conta por quê? Porque policial também vota. Então essa é a beleza da democracia. Por exemplo, eu apresentei um projeto uma vez que no meu caso cortaram e do Bolsonaro deixaram passar, que era a castração química para pedófilo. Né? Na época, o presidente da mesa da Câmara era o Marco Maia, que era um petista. Quando ele leu o meu projeto, o que ele escreveu? Que isso feria a Constituição Federal, porque isso tratava de tortura, como se a castração fosse feita sem nenhum tipo de remédio, de anestesia. Né? Mas fizeram isso para... Já tiraram... cortou aqui, melhorou. Fizeram isso para tirar o meu projeto porque eu era Feliciano. Né? Aí o Bolsonaro apresentou o projeto foi aprovado aprovado não, aceitaram a tramitação dele, então ele caminha pela casa. Então quando está no estágio de tramitação, ele fica onde? Ele vai para as comissões temáticas. Nós temos na casa dezenas de comissões temáticas, são 22 comissões fixas e mais as comissões extraordinárias, comissões especiais que vão tratar sobre proposta de emenda constitucional. Aquilo é um mundo, né? E nas comissões temáticas, por exemplo, nós temos a comissão de esporte, comissão da Seguridade Social e Família. Então, se o assunto é esporte, vai para aquela comissão. E lá os deputados que gostam desse assunto vão debater o assunto. Uma vez debatido o assunto, falam sobre o mérito. Essas comissões julgam o mérito. É interessante, não é? É legal, não é? Sim. Termina... É só o seu retorno, lá no microfone. Saiu dali, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que aí vai ver se o projeto ele é constitucional, se ele tem uma boa técnica legislativa, se ele tem juridicidade, né? E alguns saem dali e vão direto para o plenário. Alguns são terminativos nas próprias comissões. São nessas comissões, Vilela, que os deputados atuam. Aquilo que vocês veem na televisão, aquela comissão, o plenário Ulisses Guimarães, que tem o presidente da Câmara, aquilo ali é um teatro. Porque tudo que está sendo falado ali já foi resolvido na sala do presidente com 30 líderes partidários. Os 30 líderes resolvem, hoje nós vamos votar isso aqui. Lá eles quebram o pau. Não vamos votar, vai votar. Vai para a Câmara e tudo que foi discursado ali já foi discursado antes, então já sabe-se mais ou menos para onde vai. Terminado isso, o projeto vai para o Senado Federal, porque a casa, nós chamamos de Casa Alta e a Casa Baixa. Né? São duas câmeras. Nosso sistema político é um sistema bicameral. Temos o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Que, inclusive, agora apresentaram ontem, eu vi um projeto de lei da da Gleice Hoffmann, tentando mudar o nome de Câmara dos Deputados, porque esse nome para elas é misógino. Porque deputado é um nome masculino. Então querem que seja transformado em Câmara Federal. Né? Então são essas loucuras que nós temos por aí. Aí vai para o Senado. O Senado é a casa revisora, né? É a casa mais alta, é onde estão os senadores que são mais experientes, né? São mais idosos, então eles têm mais segurança. Essa é a beleza da democracia. A Câmara dos Deputados seria a casa jovial. E o jovem fala no impulso, tal. Aí vai lá para o velhinho e fala, não, isso aqui pode, isso aqui não pode. Uma vez aprovado nas duas casas, vai para a mão do presidente da República. Aí o presidente, ele veta ou sanciona. Né? Se ele vetar, se o presidente falar, esse projeto não passa, esse projeto ainda volta para a Câmara de novo. Aí o Congresso Nacional se reúne, o Congresso Nacional são as duas casas, e vão lutar para derrubar o veto ou manter o veto. Dá para derrubar o veto. Dá, porque na democracia é o povo quem manda. E quem representa o povo? A Câmara dos Deputados e do Senado. Isso já aconteceu?
Já, Recentemente? muitas vezes. Qual foi a última? De vez em quando sai na imprensa, a Câmara derruba o veto do Ah, presidente Jair Bolsonaro, né? Entendi. Bolsonaro tinha feito algumas coisas, agora sim, de memória, não consigo me lembrar muita coisa. Mas sempre acontece isso. Tá. Você falou aquela hora, por que as pessoas não gostam de mim, né? A gente falou da parte política e eu tô tentando levantar essa parte do pastor, né? É o pastor que me leva à vida pública. E aí, o que me choca, que me deixa triste e que às vezes me magoa e criou trauma em mim, Vilela, é as pessoas me rotularem com coisas tão maldosas que não cabe dentro de um cristão. Por exemplo, Homofóbico, nazista? nazista, misógino, racista, preconceituoso. Então, mas isso é baseado em declaração? Veja Vamos lá, só. por exemplo, homofóbico é por causa do lance do casamento... Pois é, homoafetivo, é isso? a questão da homofobia é uma coisa muito... É difícil você explicar. O que é homofobia? Literalmente é medo de homem. Fobia é medo. Homo, medo. Homem. Fobia, medo de homem. A esquerda, por causa do pensamento de Antônio Gramsci, você é politizado, Sim. sabe disso? Gramsci, ele provocou a revolução cultural, né? E a principal revolução cultural que existe é através da semântica. Você começa a dar nomes. Veja o movimento homossexual. Primeiro, colocaram o nome de gay, que significa alegre. Depois, gay para eles não ficou bom, então colocaram homossexual. Homossexual também não ficou bom, e colocaram homoafetividade. Né? Então, eles vão mudando os nomes para confundir. Se você falar homossexualismo, para eles é doença. Agora é homossexualidade. É homossexualidade. Né? Então, vão mudando para dar um nó na cabeça da pessoa. Porque quando você fere a linguagem de uma nação, você corre o risco de acabar com ela. Todas as nações nascem por causa de uma linguagem. Uma vez eu estava no programa do CQC e eu tive uma discussão com o Marcelo Taz na época e eu falei para ele, Marcelo começou a encher a paciência, eu falei, Marcelo, você fala tão mal do parlamento, faz o seguinte, amigo, manda fechar o parlamento, volta à ditadura, para você ter a liberdade que você tem agora de xingar político como você está xingando aí. Eu falei, o que você quer dizer? Eu falei, Feliciano disse, eu quero dizer que o preço da liberdade é esse. O preço da democracia é esse. É você nem sempre ficar satisfeito com as pessoas que são eleitas. A liberdade é o maior tesouro de uma democracia. A gente está aqui agora podendo falar qualquer coisa, não tem ninguém sondando a gente. Aliás, hoje tem uma tropa aí na internet que é os lacradores, né? Os haters. Né? Mas eles não fazem isso de forma institucional, não é o governo que está te perseguindo, é a sua liberdade. Você é ativo nas redes sociais ou é sou muito. Ou é alguém que controla? Não, eu controlo uma equipe de, hoje, 8 pessoas. Não é porque eu tenho 8 milhões de seguidores. Então, mas é isso que eu te falo, como você lida com os haters? Os haters, eu ignoro, eu nem olho para eles. Não responde? Não, de jeito nenhum. Não respondo, às vezes não consigo responder nem quem gosta de mim. Como é que eu vou responder hater? Você não tem como fazer isso. Né? E outra, é a democracia. O problema não é a pessoa discordar de você, o problema é a pessoa partir para agressividade. Eu apanhei em avião. Tem vídeos meus, se você digitar aí, Feliciano no avião, você vai ver como que aconteceu a discussão? Movimento gay. Eu dentro do avião, quietinho no meu canto, lendo um livro, levantou 5 meninos do movimento gay e começaram a dançar aquela música do Robocop gay, dos Mamonas. Sim. E eu fiquei na minha, fiquei quieto. Vieram e deram tapa na minha cabeça. Caramba. Por quê? Porque as pessoas influenciaram. O Feliciano é preconceituoso, então, é racista. Me explica esse problema com os homossexuais. Começou quando, você acha? Começou quando eu assumi a Comissão de Direitos Humanos. Ah, foi lá? Sim. Por quê? Porque essa comissão era dominada por esse movimento gay. E já eu te explico por quê a briga toda. A princípio, eu pensava que era uma questão ideológica. Não, um pastor não pode ser presidente da Comissão de Direitos Humanos porque o pastor é homofóbico, é contra gay. Mentira. Nenhum pastor é contra gay. O pastor é contra o pecado, não é contra a pessoa. Eu posso não concordar com o que você faz, mas eu não vou tolir o seu direito de fazer o que você quiser fazer por conta disso. Na igreja nós falamos, não adultera, mas o camarada vai e adultera. Eu vou bater nele por conta disso? Não, eu sou contra a atitude. E sou contra por quê? Porque eu tenho um livro antiguíssimo, que é a Bíblia Sagrada, que me diz isso. Então é foro íntimo, é artigo constitucional inviolável. A liberdade de crença. A liberdade de crença está lá nos direitos fundamentais. Né? Então, eu tenho liberdade, você tem a liberdade de não crer em nada, inclusive. Claro.
parte. A gente tá falando primeiro de política. O problema realmente é que aqui no Brasil a gente tem muita experiências ruins, né? Tanto que é impeachment, é dinheiro na cueca, a gente só o que chega pra gente é só desgraça, é só coisa ruim, né? Como que a gente sabe as coisas boas que são feitas pelos políticos? Porque a gente só sabe de coisa ruim. Vou te responder com uma pergunta que eu fiz para uma jornalista da Globo uma vez, quando eu presidi a Comissão de Direitos Humanos lá da Câmara dos Deputados. Eu chamei ela e disse assim, olha, você só fala coisas ruins. E as coisas boas? Ela disse, isso o senhor tem obrigação de fazer. A minha obrigação é mostrar para as pessoas aquilo que elas querem ver. Só querem ver desgraça. Tem muita coisa boa. É claro que a classe política está desmerecida. Nós temos aí esses exemplos ruins, dinheiro na cueca, desvio, e 1 milhão de coisas. Tem sim, mas tem muita gente boa. Mas principalmente do pessoal pensar neles primeiro. A gente sempre tem essa sensação de que o político pensa nele primeiro e quando chega lá esquece. Não é bem... Eu estou no terceiro... Não dá para generalizar, eu estou no terceiro mandato, né? No princípio, quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, eu acho que é até interessante falar isso aqui, eu pensava, quando eu coloquei o pé na Câmara, eu disse... Por que você decidiu ser político? Não, já vou te explicar. Quando eu pisei na Câmara dos Deputados, Vilela, eu disse assim, vou mudar o mundo, vou conseguir melhorar o Brasil. E aí quando você entra numa casa que tem 513 deputados federais, mais 81 senadores, então nós temos aí mais de 600 homens e mulheres, representantes do povo, que constroem leis. Chega a tramitar dentro da Câmara dos Deputados, assim, por ano, 25 mil projetos de leis. Imagina, 503 deputados, 81 senadores produzindo leis. Só que cada lei dessa leva, assim, 10, 15 anos para você debater ela, porque é a morosidade do parlamento, isso faz parte. Você descobre que você não é nada, que uma andorinha sozinha não faz verão. Então E aí tem que fazer política lá dentro, conversar... Exato. Na política a gente diz assim, que o ótimo é inimigo do bom. É difícil ver se você consegue compreender. Claro. O ótimo seria esse projeto aqui, mas esse projeto não agrada a todo mundo. Então você tem que negociar com os outros partidos para chegar a um consenso para votar. Então, o que era ótimo se tornou inimigo daquilo que é bom. Você não consegue aprovar o ótimo, você aprova o bom. Então você tem que ceder, tem que conversar. Essa é a arte do parlamento. Eu nunca recebi tanta crítica por ter te chamado quanto o outro convidado. Por que isso acontece? Porque isso é uma discussão que eu já levantei várias vezes aqui. Você vai dar palco pra ele? Por que você tá chamando ele? E o pessoal sabe que eu chamo todo mundo aqui. Quem eu concordo, quem eu não concordo, porque eu quero conversar. Você não acha que a gente deve conversar com todo mundo, escutar as ideias? Por que as pessoas têm esse negócio de não escute, não dê palco? Você acha que tem isso? É a ignorância, né? A ignorância intrínseca. É o medo? Na verdade, do diferente? É ignorância mesmo, pura ignorância. Porque todas essas pessoas, elas lutam pela tal democracia. Liberdade, né? Mas a verdadeira democracia é essa, é você respeitar o pensamento próximo. Voltaire disse assim, né? Eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu vou defender o seu direito de dizer. Então a pessoa pode não concordar comigo, mas ela precisa pelo menos me ouvir. Né? Mas é isso que eu estava discutindo com eles. Fala assim, eu não conheço direito a vida do Feliciano e eu só conheço o que sai nas manchetes. E foi a mesma coisa que eu falei com o Carlinhos Maia aqui, né, Mandíbula? A gente tinha uma ideia do Carlinhos e a galera tem uma ideia do Carlinhos totalmente diferente de quando ele veio aqui e contou a história dele. Então, assim, eu gosto de escutar da pessoa as coisas. Isso é ótimo. E eu perguntar as minhas dúvidas do que ficar, ele é isso, ele é aquilo e tal. E a gente trocar ideia, não é? Não é assim que a gente evolui? Por isso o seu programa tem tanto sucesso. Você dá voz às pessoas, né? Somado à ignorância, Vilela, tem também o preconceito. O preconceito porque eu tenho duas qualidades que para as pessoas são agravantes. Eu sou pastor e sou político. Então são duas matérias... Político principalmente São duas matérias que são polêmicas, né? E infelizmente no Brasil, não só no Brasil, o mundo todo, esse mundo moderno está estranho. Não sei se você viu ontem um videozinho que saiu na internet, o Macron tomando um tapa na cara. Não, você não viu isso? Não, mas por que o presidente da França, ele estava numa passeata, como essas que o Bolsonaro faz aqui, e tem aquela cerquinha de ferro. Tá. Ele chegou perto para dar a mão para uma pessoa, ele deu a mão, a pessoa lhe deu um tapa na cara dele. Pessoal, não estão esbofeteando, eles estão esbofeteando um dos líderes de uma das maiores nações do mundo. Então há um desrespeito pela política, não só no Brasil, mas no mundo todo.
né? Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim porque as pessoas elas acabam criando um ranço. E o político brasileiro principalmente, né? Porque nós temos a imprensa contra nós, nós temos a ignorância contra nós e agora nós temos políticos contra nós. Porque se levantou uma nova safra de políticos, inclusive você já entrevistou alguns aqui, que a meta deles é uma meta antipolítica. Desconstruir... Desconstruir o que já existe, né? Brasília é um mundo fora do normal. Mas como que é? Nunca é direto ou é direto? Não, alguns, quem sabe... Não, eles mandam os olheiros primeiro, né? As pessoas chegam... A pessoa tem interesse em um projeto de lei, né? Projeto de lei tal, ele vai beneficiar um certo setor da sociedade. Então alguém tem que apadrinhar aquele projeto. E aí eles procuram um deputado de nome, porque como eu disse, somos em 513. E só alguns destacam. Tanto é que eu não conheço todos os deputados, mas todos os deputados me conhecem. Porque eu sou um deputado midiático, sou conhecido. Eles procuram alguns que se destacam para outros irem na onda, é porque o que se destaca, geralmente, ele tem mais facilidade de falar. Se ele se destaca, ele consegue verbalizar. Sim. Por exemplo, hoje existe um lobby pela aprovação da jogatina, do jogo de azar. E já tentaram... Cassinos, liberação de cassinos. Jogo de bicho. Não é só o cassino. Vem o cassino, depois vem o jogo de bicho, aí vem a maquininha. Aí vem tudo que não presta junto, né? Então, já tentaram me cooptar, porque como eu sou um deputado, hoje estou vice-líder do governo Bolsonaro, eu tenho, não ascensão, mas tenho influência na bancada evangélica, nós somos em 112 deputados, fora os senadores. Então, eles procuram pessoas assim. E procuram, a princípio, com um argumento. Olha, isso aqui é bom, isso vai trazer benefício para a sociedade, tal. Mas nós sabemos, dizem eles, que não é fácil caminhar aqui dentro, mas estamos dispostos a negociar. Quando essa palavra bate na mesa, você tem que fazer duas coisas. Ou você dá voz de prisão para a pessoa. Isso daí tem outro significado. Ou você se entrega. Negociar o quê? Se o projeto está sendo votado. Quando você vai para cima, não, estamos dizendo assim para negociar os votos, o senhor granjear votos. Mas não é isso que querem. Querem ter alguém lá dentro para defender aquela bandeira. Quanto você quer para defender essa bandeira. Exatamente, é isso aí, né? Então Brasília tem muito disso. E quando eu cheguei ali, eu cheguei com o título pastoral. Eu peguei o meu gabinete todo e pedi para que a minha equipe toda, que eu era cru, imagina você que só fala português entrar numa sala que só tem gente falando alemão. Eu não sabia nada, mas eu tive tino. Chamei as pessoas e disse assim, olha, eu quero ver o que tem aqui na Câmara que toca em família, que toca em bons costumes, que toca na igreja, que cerceia a liberdade de expressão. Minha equipe levantou em 6 meses, pasme, 1.330 projetos que feriam o âmago da família. Vou dizer um projeto só. Eu me recuso de dar o nome do deputado. Só vou dizer que é o deputado BBB que foi embora do Brasil. Não vou falar o nome dele jamais. Ele tinha um projeto que dizia assim, olha, transformar a prostituição em trabalho oficial com carteira de trabalho assinada. A prostituta ia ter a carteira de trabalho assinado, CLT, com direito a férias, seguro-desemprego e tudo mais. Coisas assim. Mas em algum lugar é assim, em algum outro país? Não sei se ele se baseou em algum país, eu não me lembro. Mas né? o que traria de problema isso? Veja só, a princípio nós tocamos na questão da moralidade. Você tem filhos já? Tenho um filho de 4 anos. Menino. Eu tenho 3 meninos. Imagine a sua menina chegar em você e falar, papai, já escolhi a minha profissão. É reconhecida pelo governo. O que eu tô falando assim é que existe isso, só iria regularizar, porque isso não vai deixar de ter prostituta. Você não tem como regularizar aquilo que é imoral, porque o que é imoral sempre vai ferir a sociedade, né? Imagina, estou dizendo, a sua filha falar, papai, já escolhi minha profissão. Não, eu sei, você prostituta... Eu tô tentando pensar no lado assim, pô, será que não iria proteger elas de alguma forma? Eu acho que existe outra forma da sociedade trabalhar. Abrir formas de emprego. Trabalhar na educação, porque se uma menina, um menino tem condições de ser educado desde a sua infância, ele não precisa escolher a prostituição, que é um caminho, talvez, um caminho doloroso, porque o final, geralmente, é claro que toda regra tem exceção, mas o final é triste, né? Acho que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de dizer assim, olha, o que seu filho faz? Minha filha é prostituta, meu filho é garoto de programa. Então isso fere. Talvez seja por isso que a esquerda toda, né, ela luta contra o tal do patriarcado, a história da família tradicional. O núcleo familiar. O núcleo familiar original, né? Talvez seja por isso. Mas eu te dei um exemplo só. Tem outros, descriminalização do aborto. Temos lá um projeto que tenta transformar
o Estatuto de Famílias Diversificadas, dando liberdade para um homem se casar com 3, 4 mulheres no Brasil, que seria poligamia, ou você... Mas isso que eram projetos de lei? Projetos estão lá até hoje, estão tramitando. Quando está tramitando, quer dizer o quê? O projeto chega na casa, ele passa por um crivo a princípio dentro da mesa diretora. Se o projeto... Ele já corta alguns. Alguns já... Porque alguns, por exemplo, eles ferem a Constituição. Tá.